tarde. Hoje nós vamos começar a nossa série aí de bate-papos nesse programa que a gente ainda nem estabeleceu um nome para ele, mas já é um sonho antigo que a gente tem. E hoje a gente está recebendo para inaugurar aqui o nosso bate-papo o professor Luiz Fernando Eto, que todo mundo chama de Eto, não tem jeito. É. As pessoas raramente acertam a pronúncia do nome dele, mas ele não liga, não, ele já está acostumado. E o Luiz Fernando Eto tem uma trajetória singular dentro da ortodontia, né? Ele fez a especialização lá no Centro de Odontologia e Pesquisa da PUC Minas, assim como eu fiz, mas tem uma trajetória muito vasta, de um conhecimento muito amplo dentro da ortodontia. Então eu vou deixar ele à vontade aqui para compartilhar a tela conosco e falar aí brevemente sobre essa formação dele. E aos poucos a gente vai interagindo aqui em pontos específicos que a gente resolveu pensar para que esse bate-papo fosse o mais prazeroso possível. Pedro, fica à vontade, meu caro. Tá joia, Marcelo. Eu queria iniciar te agradecendo pela ideia. Você sabe que enquanto eu estava preparando esses slides aqui, eu passou um filme aqui na minha cabeça, cara, porque eu tenho 35 anos de ortodontia, então eu fui buscar lá atrás as coisas que foram acontecendo na minha vida profissional. E aí, no final, eu falei, puxa vida, eu tenho que agradecer o Marcelo por essa oportunidade, porque eu nunca tinha feito esse compêndio, não, sabe? De unir tudo isso aí numa aula só para falar, né, dessas coisas. Então, eu espero que seja interessante aí para você, para quem vai nos ouvir aí depois, tá? Bom, eu, como o Marcelo já falou, eu fiz meu curso de especialização lá na PUC Minas. Na época, não tinha mestrado aqui no estado de Minas Gerais. Então, depois eu voltei para fazer o mestrado, acho que 6 anos depois eu voltei, quando o curso se tornou mestrado, eles nos reconvocaram para completarmos a carga horária do mestrado. É, eu sou o coordenador de um curso de ortodontia biocreativa no Brasil. É uma filosofia que trabalha muito com ancoragem esquelética. Eu tive lá na Coreia do Sul, aprendi essa filosofia, trouxe para cá e procuro divulgar isso aqui no Brasil, sabe? E quando eu tive lá, eu já fui lá 3 vezes, a vez que eu fiquei mais tempo lá, eu fiquei 35 dias. Então, depois me deram lá o título de professor associado do Departamento de Ortodontia. A universidade chama Kyung-hee, em Seul, lá na Coreia do Sul. Atualmente sou professor do curso de especialização em ortodontia das Ciências Médicas de Minas Gerais. É um curso que eu tenho um prazer enorme em estar lá por conta das pessoas que estão lá. A coordenação é com o nosso professor Eustáquio Araújo e tem muitos colegas oriundos lá da PUC de Minas Gerais, colegas lá do mestrado. Então é um prazer enorme estar nesse curso de especialização. Eu sou diplomado pelo BBO, Board Brasileiro de Ortodontia, sou membro ativo da WESLO, Sociedade Mundial de Ortodontia Lingual. Fui presidente da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual durante 2 gestões. Fui presidente da Associação Brasileira de Ortodontia, seção Minas Gerais, também durante 2 gestões. Tenho um livro de ortodontia lingual e meu consultório particular é aqui em Belo Horizonte, tá? Você quer que eu vá falando aqui ou você quer fazer alguma pergunta? Pode falar sobre o seu início aí, que fica bacana essa parte histórica. Então tá, eu fiz uma cronologia aqui, sabe? Desde lá de trás, aí, ó. Isso aqui foi quando a minha história na ortodontia começou, 1993. Nós éramos 6 alunos. Esse aqui era a terceira turma da especialização da PUC Minas Gerais. Esse aqui, de camisa azul, é o José Imar Bicalho. O do meio, Marcelo Fraga. Olha o cabelão que eu tinha, ó. Aqui, direito aqui. Aqui embaixo, Maria Helena, no meio, Aurenita Lustosa, de Brasília.
e do lado de cá, a Flávia, aqui de Belo Horizonte também. E 2 anos depois foi que nós nos conhecemos, né, Marcelo? Aí você entrou na Exatamente. especialização, então eu estava saindo, você estava chegando, então foi ali que se deu O nosso nosso primeiro início contato. É. exatamente, né? E dessa turma sua aí, Marcelinho Fraga é um chegado, uma pessoa fantástica, né? E Zé E Imar e a Flávia foram meus professores de clínica. isso mesmo. A Flávia ficou um tempo lá na PUC, Zé Mar saiu tem pouco tempo, né? Uhum. Mas esses dois são irmãos, né? Desde sempre. Eu converso quase que diariamente com o Marcelo Fraga. Não converso com o Zé Mar diariamente porque ele não tem celular. Não Então, tem celular. até hoje. Então, mas o Marcelo Fraga, ó, isso aqui foi em 1993. Desde lá, nós temos um contato muito assíduo. É um irmão que nós temos lá em Juiz de Fora. Esse aí é um irmão que eu tenho na ortodontia, sabe? Bacana Zemar demais. Pode? também. Zemar foi para Itaúna comigo, foi para Valadares comigo, está lá nas Sim. ciências médicas comigo, então nós estamos caminhando sempre juntos aí nesses cursos de especialização. Das É. meninas, eu não encontro muito com elas, sabe? Encontro talvez mais aqui com a Aurenita, ela está muito presente em congressos aí, então a gente encontra muito. Mas Flavinha e Maria Helena eu não tenho muito contato com elas. Tivemos muito lá no começo, né? Mas depois fomos perdendo o contato. Mas são grandes pessoas, viram minha família sendo constituída, viram meu filho mais velho nascendo. Então, assim, fazem parte da minha história, essa turma E aqui. uma particularidade, né, Ed, que vale a pena a gente citar, porque as pessoas, somente os mais jovens, não têm muito contato com essa que era a nossa realidade, é que o COP foi criado sendo uma especialização com uma carga de mestrado, né? Então, Ah, ele era um exato. curso de dedicação exclusiva durante 2 anos e meio. Nós tínhamos aula todos os dias, todos os... Essa é a verdadeira imersão, né? Exatamente, exatamente. Na ortodontia. Carga Aula todos horária os dias. era uma carga horária de mestrado, você quase que morava aqui dentro, né? Exatamente. Isso faz com que a sua turma e a outra turma com quem você convive ali o dia inteiro, né? Você tem uma afinidade muito grande e você carrega isso ao longo da sua vida profissional depois, né? Você não esquece dessas pessoas aqui que estiveram nesse momento com você, né? É muito legal, Perfeito. muito legal. Perfeito. Eto, e aí você vai contando aí, são os seus parceiros aí na Universidade de Itaúna, pode seguir. Isso, então tá, vou seguindo aqui. Se quiser, você vai interrompendo aí que nós vamos Sim, conversando. Bom, então eu saí porque foi aí que você iniciou na docência para mesmo, você. mais de Exatamente. forma mais clássica, né? Exatamente. Isso aqui foi alguns anos depois que eu estava terminando lá a PUC. Aí eles montaram o curso lá de Itaúna. Itaúna é uma cidade que fica a 80 quilômetros aqui de Belo Horizonte. E aí me chamaram para fazer parte do corpo docente lá da especialização. Então, o coordenador era o professor Miyamoto, né? Marcos Carvalho era professor de ortodontia lá da universidade, então também ajudava lá na coordenação, eles revezavam entre eles, a coordenação da ortodontia, e aí foram montando a equipe, chamaram o Reinaldo, chamaram a Cláudia, me chamaram e depois chamaram o Zeimar, sabe? Então nós seis éramos, vamos dizer assim, o corpo docente lá da especialização de Itaúna. Essa especialização, bom dizer também que na época você tinha o curso da PUC, você tinha o curso da Federal e você tinha o curso de Itaúna. Eram três cursos em Minas Gerais. Então, você tinha uma demanda enorme lá, e montamos excelentes turmas. Eu fiquei lá 16 anos na especialização. É uma vida que eu fiquei lá, sabe? E e aí depois foi abrindo o curso, abrindo o curso, abrindo o curso, e Itaúna ficou prejudicada porque aí as pessoas pararam de sair de Belo Horizonte para fazer especialização, né? Faziam por aqui mesmo, mas na época as nossas primeiras turmas lá basicamente eram alunos aqui de Belo Horizonte que nós tínhamos lá, É, tá? exatamente, em 97 foi o ano que eu terminei o COP, né? Fiquei em Isso. 95, 6 e 7. E nesse período tinha 3 cursos de ortodontia em Minas Gerais.
Hoje nós tivemos um período com 4 cursos de especialização em ortodontia dentro de Valadares, Pois é isso para a mesmo. gente ver a diferença, né? É. Não, aí a coisa de uns anos para cá, ela tomou uma forma que tá insano, né? Tá? A quantidade de especialização. Então, mas fazer o quê, né? Assim, eu fico lembrando dessa época aqui, né? Que o aluno ia lá uma vez, não passava, daí a 2 anos ele voltava de novo, sabe? Então, assim, você não tinha muita opção, você tinha que ficar nos cursos que existiam em Minas Gerais, né? Eram poucos no Brasil como um todo, tá? Então, foi uma parte da minha vida aqui, 16 anos é muita coisa, né? E logo depois, em 1999, né, eu fiz meu primeiro curso internacional. A Universidade de St. Louis, ela montou o Centro de Especialidades Odontológicas lá, chamado CAD, e eles, para essa inauguração, fizeram um big curso lá de 20 dias, full time. Cada dia era um coordenador de curso de ortodontia que ia lá, passava o dia com os alunos. Nós éramos mais ou menos 20 e poucos alunos do mundo todo. Da América Latina, fomos eu e o professor Onofre. O professor Onofre tinha sido meu professor fundador da ortodontia lá da PUC, né? E foi meu professor lá da especialização. E por coincidência, eu fiquei sabendo, eu não sabia disso aí antes, né? Fiquei sabendo quando eu estava já prontinho para ir para lá, que ele também estava inscrito para esse curso. E por coincidência, o professor Dauro, ele estava iniciando o mestrado dele lá nos Estados Unidos, ele fez lá na Marquette o mestrado, ele estava com 2 meses de curso na Marquette. Então ele nos visitou lá alguns dias, sabe? Então foi um curso assim muito agradável. Foi a primeira experiência internacional que eu tive, mas assim fantástica, porque você tinha coreano, você tinha francês, você tinha árabe, você tinha gente do mundo todo. E à noite nós ficávamos todos dentro do campus da universidade, que está aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Aqui. Nós ficávamos aqui nesses prédios. Aqui é o campus da universidade, sabe? E à noite, o professor que deu aula manhã e tarde, ele ia para cá e a gente ficava conversando aqui. Aqui na parte de baixo tem uma areazinha aqui. Então a gente pedia lá uma pizza, uma cerveja, um refrigerante, e ali ele ficava conversando individualmente com cada um, querendo saber como que era a ortodontia no país de cada um, e ele falava do curso dele, como é que era. Então, eu te digo que foi uma experiência maravilhosa que eu tive, sabe? Conheci os grandes nomes da ortodontia daquela época, e inaugurei a Universidade de St. Louis, né? Foi ótimo. Ficamos 20 dias ali, eu e o Onofre. É inesquecível isso aí. 25 anos. E numa companhia de uma qualidade, Pois é, o nosso, exatamente. quem Exatamente. não conhece não sabe o que está perdendo, né? O Exatamente. mito, né? E ali você imagina você ficar no mesmo apartamento 20 dias com ele? É O muito. aprendizado. Conversamos muita coisa ali, muita coisa mesmo. Foi muito legal. E um cara sempre fora da curva, né, Eto? Demais, pessoa inteligente. Sempre diferente. Muito, muito, muito. E aí, por fim, agora, em 2001, nos chamaram para montar a primeira turma do mestrado. Então, aqui tem 6 alunos da especialização, são esses 6 aqui. Aqui, ó, o Dudu, do Rio Grande do Norte, e esses 5 aqui, ó, tá? E chamaram 5 que já tinham especialização para fazer o mestrado. Esse aqui foi a primeira turma do mestrado da PUC. Então tinha Zeimar, eu, Júlio Brant, o Fafeu, o Zezé e a Vera Grossi, tá? Uhum. E então, E aí é Léo Gontijo, Luciana é Roupe, Suzana. Léo Gontijo, a Luciana, a Dudu do Rio Grande do Norte, a Juju de Barbacena e a Marisa de Belo Horizonte. Então nós éramos 6 já mais velhos, né?
pessoas com mais tempo já de ortodontia e 6 novatos. Então, foi também uma É, experiência eu muito tive, interessante. eu tive essa experiência lá em 2005, 6 e 7, que eu tenho essa curiosidade, né? Eu fiz a especialização 95, 96 e 97 e o mestrado com a turma que seria 2005, 6 e 7, mas a gente pegava só os 2 anos, né, de educação continuada, 6 e 7, de que a gente fazia a grade teórica junto com eles. E foi uma experiência excelente para a gente também, porque a turma mais nova, né, cheia de energia, é muito bom, é muito bacana. Mas tem um detalhe essa primeira turma aqui. Eles estavam cheios de planos para esse mestrado da PUC e aí cismaram que seria horário integral também. Eu falei, oh meu Deus do céu, já foi a especialização integral, agora vai o Imagina, mestrado também. Então, e aqui a gente já estava com o consultório em andamento, né? sim, E aí eu tive que, meu irmão que me ajudou, eu tenho um irmão que é ortodontista também, Luiz e Henrique, Luiz Henrique, lá de Bom Despacho. Conversei com ele, pedi para ele me ajudar aqui em Belo Horizonte. Então, eu ficava a semana toda no mestrado e atendia sábado e domingo lá no consultório. Foram 2 anos apertados que eu passei por conta disso aí. Quer dizer, não era momento de separar o consultório, né? Mas eu tive que parar porque eu queria fazer o mestrado, eu tinha muita vontade de seguir carreira acadêmica e então eu meio que abri mão um pouquinho do consultório para poder fazer esse mestrado aqui. Eu e todas essas pessoas aqui, né? Foi um período muito bacana também. E aí, depois, eu tive aí, ó, na Univale, né? Foi quando montaram o curso de especialização em ortodontia aí. Eu fiquei aí na primeira turma e na segunda turma. O coordenador era o Marcelo Marigo e o Marcelo chamou Zé Maurício, Fafeu, eu, Zé Imar, Ricardo Carneiro e o isso, Ricardo Carneiro Walter. e o Walter. Walter. Isso mesmo, e o Walter. Carneiro e Walter ficavam mais na clínica e vocês mais na teórica. Isso aí, isso aí. Então foi muito bacana também esse período da Univale aqui. Conheci muito o pessoal lá da região lá, né, do Vale do Rio Doce lá. Foi muito legal. É onde você está lá hoje, né? Estamos aqui, tem desde sempre. Exatamente. Então tá aqui, ó. Nós tem esse aqui na história também, coloquei. Fiquei 2006, 2007, 2008, 2009. Ótimo. Aí, nesse período, começou a entrar a ortodontia lingual na minha vida, sabe? Então, o Marcelo Marigo, ele fundou a Associação Brasileira de Ortodontia Lingual. A ortodontia lingual estava começando a engatinhar no mundo, e nós aqui no Brasil começamos junto com eles, né? E o Marcelo me incentivou muito, não, vamos junto, vamos fazer e tal. E comecei a fazer ortodontia lingual. Ele me ajudou muito no começo. Depois eu fui fazendo curso aqui, curso ali, ficava viajando para lá, para cá, e nós fomos aprendendo. Então, eu trouxe aqui um casinho. Isso aqui é um caso bem antigo aqui, ó, 2000 e, não sei se 2004, 2006, acho que 2004, 2006. Não, 2004 eu fiz a foto em 2006 aqui, ó. Então, 2020 anos atrás, tá? Nós usávamos o Brex órmico da sétima geração. Então, se você me perguntar assim, por que que você largou a ortodontia convencional e foi para ortodontia lingual? A resposta, Marcelo, está nesse slide aqui. Olha que fantástico isso aqui. Você vê essa mudança toda, esse caso foi feito com extração de 4 premolares e você não enxerga aparelho, né? Aqui, por conta do breque do primeiro molar lá no fundo, ó, né? O vestibular, Hum, você enxerga aqueles breques, mas quando o paciente está falando, você só enxerga a região anterior aqui, ó. Então, olha que espetáculo isso aqui. Então, isso aqui que me fascinou. E não só eu, mas a maioria das pessoas que entraram, né, na filosofia lingual, o ponto principal era a estética. Existia uma demanda
por aparelhos estéticos e o que tinha naquela época era colar o bracket na superfície lingual dos dentes, daí o nome ortodontia lingual, tá? Então, esse caso é um caso muito antigo, mas um caso muito bem finalizado. Repare aqui, olha, extrair pré-molar do lado, quatro primeiros pré-molares. Mas nesse caso específico, eu tinha muito medo de fazer a extração dos dois juntos, extrair o superior primeiro para ter o controle ali. Depois que eu tive certeza que o canino estava bem posicionado, que eu parti para a extração do pré-molar inferior, ó, sabe? Então, isso é uma coisa que hoje eu não faria, mas eu fiz naquela época. Esse aqui foi meu primeiro caso com extração. Então, não foi fácil, não. Mas eu falo assim, eu mostro esse caso aqui para provar que você consegue fazer uma ortodontia de alto nível usando técnica lingual. Então, tá aí o antes e o depois, com remoção dos primeiros premolares superiores do lado direito. E aqui uma vista do lado esquerdo, mesma coisa, ó, tá? Então, mostrando a finalização. Esse canino aqui, o 13, ele está mais verticalizado, porque essa paciente tem um seio maxilar maior, então eu não conseguia jogar essa raiz para distal, sabe? E eu propus para ela, vou recolar esse dente aqui. Tudo bem que essa paciente tinha maior paciência, porque esse aqui demorou. Para eu chegar nesse resultado aqui, não foi fácil, não. Mas aí ela falou: não, chega, eu agora tá bom, eu vou ter que mudar de cidade, minha família vai viajar, papapá. Depois eu volto aqui para você acertar esse canino. E o depois você já viu, né? Foi nunca mais. Mas está aqui, ó, extração de primeiros É, premolares. Veja o assentamento do canino aqui, ó, canino assentado, né? Superior sobre o inferior, né? Olha a intercuspidação de premolares, o trespasse horizontal, intercuspidação de segundos molares. E aí, ó, o bracket que se usava naquela época é um bracket grande, o bracket órmico da sétima geração. Isso foi em 2004, Marcelo. Repara, ó, já tinha um mini implante aqui, mola de níquel titânio para fazer a distalização dos caninos, tá? Veja o acabamento, como que você vai tendo que fazer dobra nos fios aqui, ó. pois é, esse ponto, Ito, é muito interessante você que tem essa experiência falar. Eu sempre trago comigo essa noção. Eu acho que é o seguinte, o cara para fazer lingual, ele tem que ser muito bom de serviço, ele tem que ter um domínio de biomecânica muito grande, porque ela é mais complexa, o seu raciocínio tem que ser diferente, né? Você já parte de um arco, que é esse arco aí, mushroom, que é um arco, um formato de arco diferente do que você está acostumado Diferente, para o vestibular. exatamente, Então, ela é muito mais complexa, a visualização da evolução talvez seja mais fácil, pelas faces vestibulares estarem liberadas para você ver, Isso, mas a exatamente. condução mais complexa. A movimentação por lingual, você muda, né, o ponto de aplicação de força em relação ao centro de resistência do dente. Então, às vezes o movimento que você está acostumado para o vestibular, ele não acontece da mesma forma por lingual, sabe? E normalmente o slot dos brackets linguais é um slot 0,18, então você tem que usar fios mais finos, e você usando fios mais finos, o controle de torque fica um pouco mais limitado, sabe? Então, assim, realmente, você precisa de ter um domínio de mão mais apurado para finalizar, sabe? Mas, É, enfim, a gente consegue, nós fomos bem treinados lá na PUC, né, Marcelo? Então, a gente sim, consegue fazer isso aqui, basta ter paciência, basta o paciente nos dar tempo que a gente chega lá. Só que, o que que acontece? Isso aqui não vai de encontro com a tendência mundial, né? Se você, isso aqui foi 2004, 20 anos atrás. Se você imaginar o que aconteceu de lá para cá, a tendência foi o quê? Foi simplificar cada vez mais a ortodontia, tentar exatamente. deixá-la protocolar, né? A técnica toda, todo tem protocolo. E É, aqui eu, tirar essa questão da individualidade, da necessidade de dobras, de refinamento, isso tudo foi.
sendo removida da ortodontia. Por isso que eu acho que a técnica lingual, ela teve o seu ápice lá para trás, mas ela veio entrando em declínio, principalmente com o surgimento dos alinhadores. Aí, quem Sim, fazia questão da estética, teve que se contentar com os alinhadores, né? Porque, se você comparar com a lingual, é um procedimento muito mais tranquilo de ser feito, né? Apesar de, na minha opinião, tem muitas limitações, né? Que bracket fio não tem, um alinhador tem, mas é muito mais simples de ser executado pela grande maioria dos ortodontistas, o que não acontecia pois com a lingual. A lingual é, tinha que ser uma minoria de profissionais para se aventurar, para se é, dedicar pois é. a estudar essa técnica, sabe? E aí você foi num ponto que é aí chave da coisa, que vai combinar com os alinhadores, a gente vai falar um pouco daqui a pouco. É nessa tentativa de simplificar, eu acredito que a gente chegou, infelizmente, no ortodontia simplória, né? A coisa foi ficando alinhamento, É, alinhamento, não tem uma preocupação com oclusão, não tem uma preocupação com periodonto, com relação de cuspe de fossa, cuspe de embrazura, principalmente cuspe de fossa, que ninguém está vendo. E aí a gente vê esse caminhar, mas o que eu acredito, você pode me confirmar isso aí, que eu acho que o que mais que deve ter também dado uma limitada na questão da técnica lingual é porque ela não é exatamente barata para você repassar para o paciente, né? Ela é mais cara, a própria produção dos brackets, o conhecimento de biomecânica é maior, e talvez ela traga, eu não sei como é que foi a sua experiência para os pacientes, um pouco mais de incômodo, né? Para falar e alguma coisa do tipo. O que que você me diz? não, na verdade, no começo, Marcelo, tinha a questão financeira sim, sabe? Mas isso foi em 2006, 2007, por aí, começaram a ter breques chineses de boa qualidade, sabe? E aí o preço deu uma caída grande, começaram a ter breques linguais nacionais, isso também ajudou a jogar o preço mais para baixo. Então eu acho que o preço no começo dos anos 2000, ele era um fator, ah, ah, era um diferencial da técnica lingual, era o preço, sabe? Era uma técnica muito cara. Mas eu acho que uma coisa que sempre foi a técnica lingual e que foi a maior barreira, no meu ponto de vista, foi a necessidade de uma qualificação profissional mais apurada, sabe? Isso impedia muitos de entrarem na técnica, muitos, muitos, Ela, muitos. ela é quase uma especialidade dentro da outra, né? Exatamente. Eu diria que você tinha que começar a estudar tudo de novo, desde colagem até movimentos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Os fios são diferentes. Então, assim, eu acho que poucas pessoas estavam dispostas a aprender isso aí, sabe? Tanto é que logo depois o Takemoto e o Escuso desenvolveram o lingual straight wire na tentativa de diminuir as dobras, né? Ou seja, tudo aquilo que era barreira para o ortodontista convencional se envolver com a técnica, os professores, né, mundiais foram tentando eliminar, sabe? Mas não tinha jeito, quer dizer, essa questão de ponto de aplicação de força, a questão de trabalhar com slot menor, de fio mais fino, isso é um dificultador, sabe? Então eu acho que assim o preço foi um empecilho no começo, mas o empecilho de sempre foi a questão da biomecânica, que era o mais difícil. A questão do A desconforto complexidade maior, né? e a questão do desconforto, eu também não acho que seja. Eu tenho muitos vídeos aí que eu filmava todos os meus pacientes e, nossa senhora, sabe? E eles falavam, olha, isso aqui não tem problema nenhum. Na verdade, eu lembro quando eu usei o vestibular, muitos já tinham usado o vestibular, tinham que retratar e não aceitavam o retratamento com Brecht a vestibular. Então eles falaram, isso aqui é o desconforto. Alguns falaram que era a mesma coisa, outros falavam que o vestibular doía mais, que também pegaram aquela época dos anéis em todos os dentes, sabe? Então, eu também acho que desconforto não era o que impactava. O que impactava era a biomecânica, a necessidade do conhecimento da biomecânica e da destreza manual.
Então talvez seja por isso que aí recentemente, numa pesquisa que eu vi, que parece que é 4 a 5% dos profissionais que se envolveram com a ortodontia lingual, né? Não, a lingual sempre foi uma coisa que interessou a poucos profissionais. Os congressos de lingual eram congressos com poucos profissionais, sabe? As pessoas não estavam interessadas. Os pacientes se interessavam muito mais do que os ortodontistas. Você vê que eu fiquei muitos anos sendo o único aqui em Belo Horizonte que fazia ortodontia lingual. Então, nessa época aqui, eu tinha paciente do Brasil todo, sabe? Porque não se tinha muita opção no Brasil. Então, era comum paciente do norte, paciente do sul, paciente de tudo quanto é lugar, eles vinham para Belo Horizonte para serem tratados com ortodontia lingual, sabe? E eu tentava, né? Falei, gente, vamos fazer ortodontia lingual, ligava para os colegas de outros estados e tal. Ah, não, não vou entrar nessa não, Ito. Isso é muito difícil, muito complicado, não estou afim. Falei, então, E talvez também com a vinda mais maciçamente aí das empresas trabalhando em cima dos brackets estéticos, tenha também dado uma dividida nesse mercado aí, né? eu falo assim, quando a maioria, né, vê muita dificuldade da coisa acontecer, isso aí não desenvolve. As próprias empresas, né, que investiam nesses breques linguais aí, Sim, elas viam dificuldade na venda desses breques. diminui muito o mercado, né, para a Muito. empresa, né? Então ela desanimava, né? Totalmente o contrário dos alinhadores. Os alinhadores estão num crescente enorme. Por quê? Porque todo mundo está usando alinhador, e inclusive é o contrário. O recém-formado ele tem muito mais facilidade em fazer uma mecânica virtual aí e fazer um setup, em trabalhar, né, aquelas movimentações ali junto com o técnico, né, do que uma pessoa mais velha, que tem dificuldade, às vezes, até de lidar com o computador, né? São os nativos digitais, né? Então, e a coisa vai acontecendo, porque nós vamos falar isso mais lá para frente, mas a ideia Sim. não me interessa se você tem muita experiência ou pouca experiência. A minha empresa vai fazer todo o possível para eliminar essa falta de experiência que você tem. Nós vamos te dar Uhum. protocolos aqui que basta você ir usando esses alinhadores que as coisas vão acontecendo. Totalmente diferente da Lingual. Lingual, cada mês você tinha que ter ali uma visão do que estava acontecendo, o que que você precisava de fazer, as dobras desses fios aí, né? Então, assim, era uma coisa que eu sempre percebi que era para poucas pessoas, sabe? Mas, enfim, isso faz parte. Eu costumo dizer que o Ricketts também, né? Nós somos da época que o Ricketts se usava muito, breque de Ricketts, mecânica de Ricketts. Por que que ela não foi para frente? Pela complexidade, fazer aquelas dobras todas naqueles fios, Muita dobra. né? Então, essas coisas que são mais complexas, você não tem a adesão da maioria. E se você não tem adesão da maioria, isso não vai para frente, né? Então, o Straight Wire caminhou porque facilitou muito para os ortodontistas. E o alinhador também está caminhando por conta disso. Então, quanto mais simples, né, maior a adesão que você vai ter da turma. E quanto mais Isso aí. difícil, menos gente você vai ter disposta a querer aprender aquilo. Mas, enfim, essa técnica lingual, ela é maravilhosa. Veja aí para você ver, ó, né? Os casos mais complexos de ortodontia lingual são os casos com extração. Então, por isso que eu mostro esse caso aqui. Apesar de no Brasil a maioria das maloclusões você conseguir resolver sem extração, mas eu mostro esse caso para provar que você consegue finalizar bem um caso com extração de quatro premolares. Maravilha. E aí, por fim, o nosso livro aqui, ó, de ortodontia lingual, né? Escrevemos em três, Marcelo Marigo, eu e a Carla, que é uma colega lá de São Paulo. E, na verdade, nós coordenamos esse livro, porque nós pedimos, cada capítulo teve um convidado, né, da ortodontia lingual aqui do Brasil e fora do Brasil também. O professor Takemoto do Japão escreveu um capítulo nesse livro aí. Então, assim, na época, isso aqui era um atlas de ortodontia. Eu tenho esse livro. Você tem esse livro? Pois é, esse foi em Tenho. 2012, Ganhei do Marcelo, ganhei pela do Dental Marcelo Press. Marigo. É, pela Dental Press. Então, foi uma época muito bacana.
Bom, e aí, nesse meio termo aí, né, entre, né, no meio da ortodontia lingual, veio o Board Brasileiro de Ortodontia. Eu fiz a primeira fase em 2007. Não coloquei aqui a foto da primeira fase aqui, mas tinha muita gente boa aí junto lá na primeira fase, sabe? Foi no Rio de Janeiro que eu fiz. Isso aqui eu gosto de mostrar, porque ontem mesmo, ontem não, sexta-feira, o Pedro Paulo Dalla, lá do Espírito Santo, estava aqui fazendo um credenciamento do Angel Aligner, e ele estava me perguntando o que que eu achava, se ele deveria fazer o board. Eu falei, olha, eu acho que é uma oportunidade ímpar que você vai ter de fazer uma retrospectiva dos seus tratamentos ortodônticos. Assim Eu como, estou devendo a mim mesmo. pois é, assim como você me deu a oportunidade de fazer uma retrospectiva da minha vida profissional para montar isso aqui, quando você se dispõe a fazer o board, você vai pegar seus casos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né, para os mais velhos, e para os mais novos de 5 anos atrás, 4 anos atrás, e você vai se analisar, como que você tem finalizado os seus casos, como que você tem feito a sua intercuspidação. Então, eu acho assim, isso aqui não é para ninguém, isso aqui é para você saber se você está no caminho correto da sua profissão, se você está levando aquilo que a ortodontia tem de melhor para o seu paciente, o seu consultório, sabe? E aqui, ó, a segunda fase foi em 2010, foi em Salvador. Essa foto aqui foi que você mostra, na minha época eram 10 casos, né? Hoje são 6 casos. E eu estava exatamente sendo sabatinado aqui pelo professor Ademir Bruneto e professor Rocha, e eu fui o primeiro brasileiro a apresentar um caso tratado com ortodontia lingual, sabe? Eu era Ah, que bacana. o presidente da ABOL. Então eu chamei o pessoal lá, falei, gente, o BBO é uma coisa muito importante na ortodontia. Ali estão os formadores de opinião. E na época, né, 2007, o pessoal ainda faz críticas à ortodontia lingual e tudo mais. Então eu falei assim, alguém vai ter que ir lá para poder dar a cara a tapa e provar que isso funciona, sabe? E esse alguém fui eu. Eu apresentei um caso e agora, anos depois, o Prieto foi lá e apresentou 10 casos de ortodontia lingual, sabe? Então aí, a turma já, nesse caso aqui, ó, eles já tinham ficado, né? Foi um caso com extração que eu mostrei também. E falou, olha, você não consegue fazer isso com ortodontia lingual. Eu falei, professor, eu consigo, né? Lá atrás, 1980 e oitenta e tantos, não se tinha os recursos que se tem hoje, tal, tal, tal. E aí você vai mostrando os resultados e vai convencendo as pessoas que aquilo ali funciona. Basta você se dedicar, né? Então eu acho que foi um trabalho que nós fizemos em grupo pela BOL, de irmos apresentando casos de ortodontia lingual e convencendo os formadores de opinião daquele momento ali, né, de que era uma técnica viável. E aí, neste momento, parou-se de criticar a técnica lingual. Vamos dizer assim, as portas foram abertas para ortodontia lingual no Brasil, né? Mesma coisa Maravilha. aconteceu agora com os alinhadores também. Nós temos colegas aí que apresentaram todos os casos tratados com alinhadores. Então, assim, isso não deixa em dúvida, né? Como que a ferramenta ela te permite, né, finalizar tão bem quanto qualquer outra ferramenta da ortodontia. Bom, também tem na estrada aí a Bor Minas Gerais. Eu fiquei 4 anos na presidência da ABOL, terminei em 2010 minha presidência da ABOL, e eu saí, aí me chamaram para a presidência da Bor Minas Gerais. Então, eu fiquei mais 4 anos lá, são mandatos de 2 anos, mas normalmente você é reeleito, né? Então, na minha época, a Bor de Minas Gerais tinha sido o maior congresso da ABOR
e se bobear até hoje, ele ainda é o maior congresso. Nós tivemos 3.000 É, pessoas. trabalhamos junto em 2011. Isso. Nós podemos mostrar para o Brasil a força da ortodontia brasileira. Montamos uma equipe fantástica, vários colegas da ortodontia de Minas Gerais, e fizemos um congresso fantástico, né? Foi muito bom. E dentro desse período aqui, né, nós éramos a maior entidade estadual da ABOR Brasil. Minas Gerais era a maior e era a associação que tinha o maior número de diplomados do BBO. Então, isso aqui eram duas situações que eu fazia questão de frisar para os colegas daqui de Minas, né? Da importância deles participarem de uma entidade estadual. Eu valorizava muito a ortodontia de Minas Gerais. Eu tinha eventos aqui onde os palestrantes todos eram de Minas Gerais, sabe? E estimulava todo mundo a fazer o BBO para que a gente pudesse estar encabeçando, né, essas ideias da Abor Brasil, né? Perdão, só um minutinho. Então, é, dentro da ABOR, naquela época, nós tínhamos o vice-presidente da ABOR Nacional e o presidente do BBO. Então, Minas Gerais estava muito bem representada durante esse período aqui. Tá? E hoje, quem está na ABOR, na presidência, é a minha colega de mestrado lá, é a Vera Grossi, que é uma pessoa que tem um dinamismo assim na veia. Então, eu tenho certeza que a ABOR vai retomar esse momento de destaque dentro da ortodontia brasileira, sabe? Eu acho que nós precisamos disso. Minas Gerais tem assim uma qualidade de profissionais enorme, então é uma coisa que eu ajudo muito, sabe? Os eventos da Bora eu estou sempre presente. Se me convida para palestrar, eu vou com o maior prazer. E se eu não sou convidado para palestrar, eu vou para fazer parte também. Eu sempre aprendo lá na Abor. Esse aqui é um evento muito interessante. Foi o ano seguinte, foi o nono congresso da Abor, foi em Natal. Então, isso aqui foi lá em Natal. Nós conseguimos reunir, ó, 3, 6, 7 ex-presidentes da Abor Minas Gerais nesse evento. E tivemos um número marcante de colegas fazendo o BBO, sabe? Então foi muito bom esse congresso também, ainda como consequência, né, do auge que foi o nosso congresso aqui em 2011. Esse aqui foi 2013. Isso aqui foi na outra diretoria. é, Isso aqui é interessante, foi a inauguração da nossa sede própria. Você conhece lá, Marcelo? Conheço. Conhece? Pois é. Então, esse aqui foi o dia da posse da diretoria 2013-2014. Nós entregamos uma placa para todos os ex-presidentes da ABOR, Minas Gerais, o Wellington Pacheco, Tavares, falecido Tavares, Zé Maurício, Gisele, Marcelo Marigo, Rocha e o Heloísio Leite, sabe? E aproveitamos, inauguramos a nossa sede. Foi uma coisa que eu me orgulho muito, sabe? De ter comprado essa sede própria aqui e falo para o pessoal, falo, olha, isso aqui é um patrimônio da Bora, é uma garantia para ela sobreviver. O dia que precisar, nós compramos com duas garagens, então vende uma garagem, o como é que chama lá? O contrato, não, a escritura é separada, então vende uma garagem, se precisou, vende outra garagem, se precisar, vende a sede e vamos continuar com a BOR, né? Nós Eu, estamos. eu tenho uma, eu tenho um projeto aí, na verdade, é um sonho, né? De fazer um evento da BOR no interior. Seria aqui em Valadares ou Vale do Aço, porque acaba que os profissionais do interior têm que se deslocar para Belo Horizonte, né? Para fazer um congresso. Eu tinha muita vontade de fazer um evento da BOR MG aqui em Valadares. Mas isso já teve, Marcelo. Não sei se você está lembrado, foi inclusive aí em Valadares o primeiro. Eu vim com vocês da É, SMO em é, 97. Eu estava finalizando o COP.
Foi na época do Tavares, presidência do Eu Tavares. tava, nós viemos junto de carona, Ah, viemos na van, na famosa van. isso, exatamente. Zé Maurício, van do Zé Maurício. É isso mesmo. Então, assim, nós já fizemos isso e é uma ideia. Quem sabe você vai para lá para a bordo, para a diretoria Foi e foi numa comanda isso estrutura lá aí. da Univale, o Veiga veio, Isso mesmo. amigo do Marcelo Marico. Ronaldo Veiga. É isso Isso mesmo. aí. Mas então tá, só para lembrar um pouquinho da Bora aqui, porque foi uma parte, momento importante da minha vida também. E aí, cara, com a questão da BOL, eu andei dando palestra em muitos lugares diferentes aí, ó. Então, esse aqui foi em Seul, sabe? Foi o sexto congresso da Sociedade Mundial de Ortodontia Lingual. Foi lá em Seul. Eu, o título da minha palestra foi esse aqui, isso foi em 2015. Então, e também falei muito também em outros países aqui. Isso aqui foi. Eu fui 3 vezes para a Turquia. Isso aqui chama Biofocus. É uma associação, tipo um ABO, sabe? Que tem lá na Turquia, em Istambul. Então, eles me chamavam, eu falava lá de ortodontia convencional, falava de ortodontia lingual. Então, foram momentos bons que eu passei aqui na Turquia também. E outros lugares também, Argentina, Chile. Então, eu já andei bastante por aí, conhecendo gente nova e levando a bandeira do Brasil comigo. Isso me orgulha muito. Aqui, ó, tive visitando o consultório do professor Takemoto, isso foi em 2015. Olha que interessante Tóquio, cara. Aqui é a área dele, é o terreno dele, ó. Vem daqui, desse murinho aqui, até aqui, ó. São 15 metros de frente o terreno dele. Ele tem 4 andares aqui e mais 3 andares aqui para baixo. Então, o consultório dele fica nesse andar aqui. Isso aqui é a sala de espera do consultório dele, cara. Olha só. Isso parece uma espaçonave, né? Isso foi em quase 10 anos atrás, ó, que eu tive lá. E, e aqui em cima é a casa dele. Os 3 últimos andares aqui são da casa dele e os de baixo são os andares do consultório dele. Ele tem um elevador que fica circulando aí para cima e para baixo, conferindo os pacientes. E quando eu fui lá para o escritório dele, olha a minha alegria aqui, ó. Ele com o nosso livro de ortodontia lingual lá. Fiquei muito feliz. Bacana demais. O professor E Takemoto. aí, desse contato aí na Coreia, que veio a biocriativa também, né? Isso, exatamente, exatamente. Você vê como é que a história vai ligando, né? Então aqui, ó, era lá no laboratório dele, esse era o protético dele. Ele estava lançando esse bracket aqui, ele estava trabalhando com os protótipos, ia ser lançado. Esse aqui era a última versão do bracket da... Oh, meu Deus do céu. É o Alliance da Órmico, sabe? Ele tinha tratado, acho que 400 casos com esse bracket aqui. Então, ele foi aprimorando o bracket. Aqui, quando eu tive lá em 2015, esse bracket, se não me engano, foi lançado em 2016. Ele já estava prontinho para ser lançado. Então, aprendi a fazer o setup, sabe? É o arco ideal aqui. E olha para você ver como é que a coisa vai ligando uma coisa na outra. Então, nesse momento aqui, nós começávamos a usar ancoragem esquelética. Na minha ida para Seul, eu fui apresentado para o pro professor Sani, que trabalhava muito com mini implante, mini placa. E aqui também, ó, eu comecei a, a gostar de setup, sabe? De fazer setup antes de iniciar o tratamento. Então, agora, quando aconteceu os alinhadores, para você fazer movimentação de dentes, enceramento para diagnóstico e para movimentação de dentes, para quem ficou quase 15 anos fazendo isso é, no gesso, recortando o dente no gesso, colocando em cera e movimentando, você fazer isso no computador então, por isso que eu sou muito próximo de um setup virtual, né? Gosto muito, porque eu fiz durante a minha vida quase que toda o setup manual.
né? Eu e essas pessoas da ortodontia lingual, tá? Então, aqui era a excelência da sua finalização em ortodontia. O que você fazia aqui é que te diferenciava no seu padrão de finalização com ortodontia lingual. Eram esses detalhes de posicionamento de dente dentro dessa cera aqui e o posicionamento desses brackets aqui. E esse fio que você confeccionava. O segredo da ortodontia lingual estava aqui, ó, tá? Maravilha. Aí depois eu deixei Itaúna para coordenar esse curso em São Paulo de ortodontia lingual e posteriormente alinhadores estéticos. Eu e a doutora Rita é de São Paulo, e entrou para a BOL também, e juntos começamos a ter grandes ideias, e uma delas foi montar um curso, né, de extensão em ortodontia lingual. Nos primeiros anos foi ortodontia lingual, depois, nesse momento, chegaram os alinhadores no Brasil, e aí nós começamos com os alinhadores. Mas era uma coisa muito incipiente. O Invisalign, naquela época, você tinha que moldar com silicone de adição, mandar isso para os Estados Unidos por correio, sabe? Lá eles vazavam o gesso lá e faziam o setup e faziam o aparelho. Então, é um momento incipiente dos alinhadores. Eu também participei dele junto com a Lingual. Então, aqui, nós começamos, foi na Universidade Cruzeiro do Sul. Eu fiquei 7 anos lá nesse curso. Então, ali nós fomos vendo, né, o início dos alinhadores, os problemas todos que surgiram no começo dos alinhadores, né, e o que as empresas foram fazendo para melhorar aquilo, e aí aquilo foi tomando um corpo cada vez maior, né, e paralelamente a isso, os alunos queriam muito mais os alinhadores do que a própria ortodontia lingual, sabe? Então, um curso que começou com muita ortodontia lingual, depois ele teve muita ortodontia lingual e um pouco de alinhadores, depois foi meio a meio e depois ele acabou caminhando mais para os alinhadores, sabe? E aí eu deixei esse curso porque aí a pegada da lingual já não estava atraindo mais os alunos, sabe? E a coisa estava meio assim, estava difícil de conseguir gente que quisesse trabalhar com ortodontia lingual, o pessoal queria mais alinhadores. Então, olha aqui para você ver, os professores convidados, ó, já tinha muita gente dos alinhadores, o Bruno Gribel, Uhum. o Júlio Brant, o Rolf Faltin, o Camardella, então, assim, já estava um meio a meio aqui nesse momento aqui. E aí coincidiu com a abertura do curso das Ciências Médicas aqui, sabe? Então, quando eu fui convidado para dar aula nas Ciências Médicas, eu já estava ficando meio cansado de ponte aérea Belo Horizonte, São Paulo, porque eu ia muito para São Paulo, nossa Senhora. Vira e mexe eu estava em São Paulo. Então, eu combinei com a Rita, falei, Rita, você toca sozinha aí agora, que eu vou para Belo Horizonte, eu não aguento ficar na especialização lá e aqui. Porque eu tinha saído de Itaúna exatamente porque eu não dei conta de ficar nos dois, sabe? Aí fiquei só nesse aqui. E aí, quando veio o convite para ficar aqui nas Ciências Médicas, eu falei, eu prefiro que eu paro de viajar Foi e chegando mais para perto de casa, ficou melhor, velho. viajando menos. E a idade vai acontecendo. E o convite da Excel, tendo o Tacão capitaneando o negócio, não tem como nem ser pensado duas vezes, né? Exatamente, exatamente. Isso pesa demais da conta. Isso era um sonho meu trabalhar com o professor Eustáquio. Eu já falei isso para ele, né? Sempre tive vontade de trabalhar com ele e quis Deus que a gente se encontrasse aí aqui nas Ciências Médicas e está sendo ótimo. Está uma fase maravilhosa também. Mas olha aqui para você ver, ó, o que eu estava falando de setup, ó. Então, isso aqui é um paciente com sobremordida, isso aqui é o paciente depois do setup. Então, você corrige a sobremordida dele no setup. Isso aqui é um paciente com mordida aberta e aqui o paciente com a mordida aberta corrigida, ó. Então, esse paciente e esse paciente no final estão iguais, ó, tá? Tudo corrigido no setup manual. Então, nós fazemos isso hoje no setup virtual. Então, eu tenho uma certa facilidade para fazer isso aqui, e é por isso que eu gosto de fazer o setup dos meus casos todos, porque a hora que você começa a movimentar esses dentes aqui, ó,
você já vai memorizando que tipo de movimento esses dentes vão sofrer durante o tratamento ortodôntico. E, O que e uma, é possível, o que não é possível, o que é simples, o que é difícil de acontecer, né? Então, isso facilita muito a sua visão de finalização quando você, antes de iniciar o tratamento, você trata com um setup. Oi, Eu, é bem interessante você falou, porque a gente, com a experiência na docência, a gente percebe que tem algumas pessoas, alguns colegas, que têm uma dificuldade nessa questão da tridimensionalidade dos movimentos, né? A é, pessoa não consegue imaginar é, que ela fazendo um movimento em um sentido, ela vai repercutir em outro sentido. outro, exatamente, E a exatamente. gente vê que tem gente que tem essa dificuldade. Falou, ó, se você fizer isso aqui, vai acontecer aquilo, mas não, vai acontecer. E aí, essa sua vivência, eu imagino o tanto que isso te ajuda hoje com os alinhadores, né? Exatamente, exatamente. As pessoas perguntam, né? Às vezes me falam, tu não sei como é que você consegue ficar fazendo setup de todos os seus pacientes alinhadores. Falei, gente, eu adoro isso, adoro. Mas é porque são anos e anos e anos, né? Fazendo manualmente, então fica muito. Agora que ficou fácil, né? É. O que que eu não vou fazer, né? É. Eu já fazia quando era uma dureza, uma lambança danada, agora que ficou fácil, eu vou parar. Então, olha aqui, ó, isso aqui é um slide que eu mostrava na aula com o maior orgulho, cara. Fazer um setup e depois posicionar os arcos ideais com os breques linguais aqui, ó, evitando o contato do dente inferior no breque superior. Então, às vezes, você tinha que subir um pouco mais o arco ideal aqui, sabe? É muito interessante isso aqui, muito interessante. Então, quando você trata das coisas mais difíceis, as coisas mais simples ficam mais fáceis de serem trabalhadas depois. Então, essa questão aqui, ó, de já prever, no caso de extração, fechamento de espaços, você já compensa, né? Convergindo raízes aqui no espaço que ia ficar divergente. Então, isso aqui hoje, ó, é uma coisa que para mim já é natural fazer isso, né? Muito tranquilo isso aqui. Aqui são fotografias do curso lá de ortodontia lingual. A gente fazia aqui, ó, um taipodonte de lingual, muito interessante também. Isso aqui é uma turma só de estrangeiros. Não, mentira, misturada aqui, ó. Tem uma turma de brasileiros aqui, uma turma de estrangeiros. Nós recebíamos muitos estrangeiros aqui nessa época, porque nós éramos o único curso da América Latina só de ortodontia lingual. Então, muita gente ia para lá, sabe? E aqui, ó, não sei se dá para ver, mas tem uma mini placa instalada ali. Então aqui Tô eu vendo. comecei já a misturar minhas mini placas, eu já tinha voltado da Coreia, comecei a misturar a ancoragem esquelética com as mini placas com ortodontia lingual, né? E aí é, chegou o momento da ortodontia lingual. Fiz aqueles contatos lá atrás, aí eu pedi para o professor Sani para aprender a filosofia dele. Eu digo que juntou a fome com a vontade de comer, porque ele estava precisando de divulgar, né? E eu queria aprender. Então ele me chamou, eu fui. E como que foi esse impacto para você quando você chegou lá, Eto? Conviver com essa disciplina do oriental, essa nível de excelência que os trabalhos deles têm. Como é que foi isso para você? Ô Marcelo, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, não só profissionais, mas comportamentais, sabe? Dá para. Eu fico aqui 4 horas conversando com você sobre como que é o respeito que eles têm pelo professor, sabe? Os hábitos, como que são diferentes. Então, assim, você ficar num país de hábitos completamente diferentes dos seus, em todos os aspectos, né? Desde o cumprimentar, que ninguém encosta em ninguém, é só, né? Se curvando para a pessoa, passando pela alimentação, passando pelos horários, pela disciplina. Foi uma coisa fantástica. Eu fiquei um mês aqui acompanhando os alunos da residência, os alunos do doutorado, e eles têm aula sábado também, às vezes tem aula domingo também. Então, assim, eles levam as coisas muito a sério. Eu não vou dizer só ortodontia, só odontologia, não. Tudo deles é levado a sério. É por isso que esses países
crescem e nós não crescemos no mesmo ritmo, sabe? Porque eles são disciplinados. Eles, você tem metas, você cumpre as metas, que não é exatamente o que nós fazemos aqui, né? Então, assim, é, Lá o eu é a base do social, aqui é o contrário, né? Você acha que o exatamente. social vai melhorar o eu. Não, lá Eu, é o indivíduo que não. constrói a sociedade boa. Ah, são formiguinhas, ninguém quer aparecer, todo mundo faz a sua parte que tem que fazer em prol do todo, né? Então, assim, é uma coisa fantástica, é uma lição de vida você conviver com essas pessoas. Por isso que hoje, quando me perguntam, você acha que eu devo conhecer o Japão, devo conhecer a Coreia? Eu falo, olha, não perca seu tempo, vai lá, se der para ir esse ano, vai lá e você vai entender o que que é disciplina na vida. E não como uma coisa imposta, mas como uma coisa natural. Isso é natural, todo mundo lá é assim, sabe? É uma coisa fantástica, muito interessante. Então, eu já fui lá 3 vezes também, sabe? Isso aqui é o dia que me deram lá o título de professor convidado da universidade. Nessa fila da frente são os professores, e aqui são alguns residentes aí. Aí, uma das vezes, eu levei o pessoal aqui do Brasil, ó, alguns professores do curso de Biocreativo, alguns alunos, e aqui está o professor Sani instalando uma mini placa para a gente poder assistir. Eu estou pensando em montar uma outra turma dessa para levar para lá, porque a gente assiste o congresso da Associação Coreana de Ortodontia. Aí, ó, a camisa do professor Sani aí, ó, não pode faltar, né? Aí, ó. Tô vendo aí Nino, Zé Imar, Lucinha. Todo mundo, todo mundo. Então, eu trouxe essa filosofia, eu pratico isso aí desde 2018 aqui no Brasil, né? No começo, com muita dificuldade para achar material, e agora, em 2024, finalmente, tudo isso que eu uso tem aqui no Brasil. Então, assim, é aquela questão de que eu também consegui cumprir a minha meta, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu prometi que eu iria trazer a filosofia biocriativa para o Brasil. E venho lutando esses anos todos para conseguir uma empresa para fazer essas mini placas, o laboratório para conseguir confeccionar esses aparelhos e faz daqui, errou dali, muda a empresa, pede para outra fazer para ver se sai melhor, pá. E finalmente, agora em janeiro, ficou pronto essa mini placa aqui, né? Que é o nome original dela, coreano, é MCPA, Multipurpose C-Palatal Appliance, né? E eu fiz a mesma mini placa, só modifiquei um ganchinho que eu coloquei a mais aqui e pedi para eles para mudar o nome. Eles autorizaram, então ela se chama aqui no Brasil Mini Placa Palatina Versátil, tá? Para mim, não existe maneira mais simples de corrigir uma classe 2. Não só simples, confortável, estética, porque ninguém sabe que você está com esse aparelho, ele está escondido no palato, de autocontrole mecânico, e não depende da colaboração do paciente e barata, barata, tá? Acho que nós podemos falar aqui, a empresa que fez isso aqui para mim chama-se Dentifix, é lá do interior de São Paulo, o Mário é o CEO da empresa lá, pessoa ótima, e antes de começar eu falei para ele, falei, olha, a mini placa que nós precisamos de fazer é essa daqui. Agora, eu já vou te fazer uma pergunta. Dependendo do preço que isso aqui for ficar, nem adianta começar, porque isso não vai ter vez no mercado brasileiro. Isso tem que ser uma coisa que a gente consiga distribuir para os colegas. Então, agora que ficou pronto, no final do ano passado, nós fizemos uma reunião para verificar o preço. E essa mini placa com esses 3 mini implantes aqui está saindo por R$ 380. A mini placa que eu trazia é exatamente essa daí, é o MCPA. US$ 180, dá quase R$ 1.000, sabe? Então, assim, eu acho que isso aqui tem tudo para dar certo. E você vai fazer o curso lá, tenho certeza que você vai adorar essa mini placa e você vai me ajudar a divulgar
esses aparelhos aqui, pelo Vale do Aço todo aí, você é uma pessoa que tem uma influência muito grande aí, né? E eu acho que quem ganha com isso são nossos pacientes, porque esse aqui eu considero como o extrabucal da atualidade, né? Se você não considerar a questão do crescimento, né, de controle de crescimento, que esse aqui não tem, né? Mas a questão de distalização de dente, esse aqui é um extrabucal, só que Um interno extrabucal para adultos. para adultos. E você, dependendo desse ganchinho aqui, ó, você vai decidir se ele vai ser um cervical, um puxada alta ou um combinado. Então, é fantástico isso aqui. Isso aqui é fantástico. Tá? E Nós 380 podemos dizer reais. que essa é a paixão mais recente. Essa é a mais recente, foi inaugurada, não é inaugurada, né? Foi iniciou a comercialização, a divulgação agora no CIOSP, agora em janeiro, lá em São Paulo, no CIOSP. Fizemos um evento lá e foi feita a inauguração. Mas então agora eu tô na segunda turma desse curso aqui, que é um curso hands-on, né? E para não ficar só a mini placa, já que as pessoas têm que vir a Belo Horizonte, eu achei por bem colocar esses outros três aparelhos aqui, ó, que eu diria que são talvez os aparelhos que nós vamos mais utilizar da filosofia biocreativa, sabe? É o MARP-C Expander, que ele faz a mesma ação do MARP-MSE, só que ele é de acrílico, então ele tem um valor agregado menor, e isso para o paciente brasileiro muitas vezes faz toda a diferença, né? Eu tive agora num curso de especialização, eu fui instalar os 6 mini implantes aqui para a aluna lá, para usar esse aparelho. Ela falou, olha, o problema aqui tem muito paciente com atresia de maxila, com indicação para MARP, mas a hora que você fala o preço, o paciente não tem condição de pagar. Esse aqui é viável. Então, assim, eu acho que ganha o Brasil, ganha o brasileiro com esse aparelho aqui, né? Esse aqui é o Horseshoe, é um aparelho hiper simples, mas hiper eficiente. Esse aparelho são duas plaquinhas de acrílico que você usa com elástico de classe 3. Você põe 4 ganchinhos aqui, usa um elástico classe 3, você descruza uma mordida cruzada anterior em 4 meses, 5 meses. É uma coisa fantástica esse aparelho. E quanto custa isso aqui? Duas plaquinhas de acrílico, R$ 120, né? E olha o benefício que traz para o paciente. Esse aqui é um C-Retractor. Hoje um colega de São Paulo me ligou para eu fazer esse aparelho para ele. Então, eu falei para ele que eu gravei ontem à noite, eu gravei uma aula, está disponível no meu YouTube, Luiz Fernando Eto, é só entrar lá, mostrando esses 4 aparelhos, a parte protética deles, para que os protéticos entrem lá, aprendam a fazer para ajudar os profissionais, porque vai ter ortodontista do Brasil todo usando esses aparelhos e é preciso que os protéticos também saibam confeccioná-los, né? Então, a aula está lá e disponível. Então, agora a minha missão atual é divulgar esses aparelhos entre os colegas. Então, eu estou fazendo o que eu posso, né, para poder conseguir trazer colegas, não só clínicos, mas professores que possam me ajudar na divulgação desses aparelhos aqui. Então, esse aqui, ó, é o MAPS Expander. Olha o formato desse. Essa paciente tinha 54 anos e 10 meses quando colocou esse aparelho, quase 55 anos de idade. 6 mini implantes, acrílico, expandimos. Olha o formato do arco dela, como é que mudou. Olha o diastema que abriu aqui. Olha a tomografia, a sutura dela, como é que era. Olha como é que abriu a sutura dela. Então, funciona para um paciente de 54 anos de idade. Então, paciente de 30, de 40, de 25 anos, você descruza a mordida, você abre a maxila com uma facilidade enorme com esse aparelho. Tá? Esse aqui é um outro aparelho da Biocreativa, é o C-Retractor. É um aparelho aqui, ó, esse paciente, classe 2, mordida aberta. Extraímos 2 pré-molares superiores, usamos esse aparelho para fazer essa retração. Então, o que que acontece? Isso aqui é um fio 09, é um fio de ortopedia. Esse conjunto chamado C-Retractor é um conjunto muito rígido,
e precisa de ser rígido para que ele consiga movimentar, consiga retrair os 6 dentes anteriores em bloco e de maneira controlada. Como que você vai controlar? Você vai definir a linha de ação de forças, definindo o comprimento desse braço aqui, ó. Esse braço de força aqui, o comprimento dele é que define, né, aonde essa linha de ação de forças vai passar. Então, você tem a origem da força, que é na sua ancoragem esquelética, você tem o ponto de aplicação de forças, e aí você definiu sua linha de ação de forças para fazer essa retração associada a uma intrusão, uma retração de corpo, né? Então, é um aparelho super simples de fazer também e não tem atrito nenhum. Olha que maravilha você retrair esses 6 dentes sem atrito nenhum. O sistema nosso Preservada totalmente a dentição, a parte posterior da dentição, né? posterior, você não tem reação nos dentes posteriores. Você passa um fio de alinhamento, você movimenta molares ali, você cria contatos prematuros posteriores, inclina a coroa para mesial. Com esse aparelho, você não vai trabalhar nada posterior, né? Então, um paciente, por exemplo, classe 1 com biprotrusão, que o molar já está encaixado, você não quer mexer naquele engrenamento posterior, você vai usar esse aparelho aqui. Quanto custa um aparelho desse para o laboratório? R$ 120, R$ 150. Muito simples de fazer, né? E essa aqui é a mini placa palatina. Então, a mini placa é R$ 380, já falei o valor dela. E associado você tem uma barra modificada, barra palatina modificada com 2 ganchinhos aqui. O que que você vai fazer toda a consulta mensal? Trocar essa corrente aqui, ó, e definir a origem da força que você quer. Olha os espaços que você abre em 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí vai depender se tem molar, segundo molar presente, vai depender da idade do paciente, mas que é um aparelho eficiente para distalizar molares, não tem dúvida nenhuma. Olha o Rochu aqui. Isso aqui foi no início, isso aqui foi o dia que se colocou o aparelho. Só do paciente usar o aparelho, você já destrava a mordida. E aí o elástico, né? Ele provoca a projeção dos incisivos superiores e retroinclinação dos incisivos inferiores. Isso aqui é 2 meses depois, com E o dois nome meses, super bacana, né? O hein? Rochus são duas ferraduras, né? O nome já indica, né? E chama Rochu por causa disso, né? 2 ferraduras. São duas ferraduras que deslizam. O deslize aí fica facilitado, você não tem contato de cúspide, travando nada. Nada, exatamente. Então, eu acho que a inteligência desses aparelhos da Biocreativa, né, é assim, é a simplicidade do aparelho, são só aparelhos simples, mas, né, o autocontrole mecânico de todos eles e o valor é um preço muito acessível, principalmente para países como o Brasil, né? A Coreia também, apesar de ser um país muito mais rico que o nosso, mas tem muito coreano lá nas mesmas condições que brasileiros. Então, valor de aparelho é muito importante para eles também, sabe? Porque não adianta você pegar, por exemplo, um distalizador do Benedict Wilms lá, o Ben Slider, né? Vou usar agora só o Ben Slider. Tudo bem, quem é que vai dar conta de pagar o valor desse aparelho? Sabe? Então, assim, é preciso que você tenha um equilíbrio entre o que você está oferecendo para o seu paciente e o que é viável de se gastar com o tratamento ortodôntico, tá? E aqui a plaquinha, ó. Olha que maravilha esse casinho que eu coloquei aqui. Olha o 23 aqui, olha, totalmente sem espaço. O 22 muito próximo do 24 aqui. Então, nós montamos o aparelho, ele é com guia. Você tem uma placa de acetato aqui. Lá no curso, nós vamos ensinar esses detalhes todos. Aí, monta a barra palatina modificada, coloca a corrente. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses. Esse aqui foi mais. Tinha um segundo molar aqui. Mas olha o espaço para o canino. Olha aqui. Olha o espaço que nós abrimos para o canino, olha o diastema que tem aqui ainda. Então, agora, você coloca o aparelho fixo, né? Distaliza o segundo pré, distaliza o primeiro pré, você já obteve o espaço para colocar o canino aqui na imposição. Então, é um aparelho fantástico. Tenho certeza que os colegas ortodontistas vão gostar muito desse aparelho pela simplicidade dele, pelo valor, né?
que dá para trabalhar de uma maneira bem tranquila. Maravilha. É. Então, aqui, ó, Estarei presente. pois é, vai ser um prazer te ter lá. Então, esse curso vai ser agora dia 24 e 25 de maio, tá? Vai ser aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Lourdes, no Espaço Ortodente. Os contatos são comigo mesmo, se bem que estão faltando 2 vagas, mas tem 2 pessoas aí que estão já pensando em vir, então provavelmente já vão esgotar as vagas desse curso. Eu devo fazer um outro no segundo semestre, porque eu vou viajar muito esse ano, sabe, Marcelo, para divulgar isso aqui. Então, a minha intenção é divulgar. Agora, vou dar muitos cursos aí online para dentro de faculdades, para associações. Semana passada eu falei para a Borda Bahia. Ah, então eu tenho falado muito. A minha intenção esse ano é focar mais nesse aqui. Eu dou um curso de alinhador também, que vai ser nosso próximo tópico aí. Mas eu vou ter que dar uma diminuída nele por conta dessa mini placa agora. Esse ano é dessa mini placa aqui. Então, olha aqui, olha, uma utilização da mini placa para alinhadores. Então, você põe o guia para posicionar a mini placa, coloca os 3 mini implantes para fixar essa mini placa. É a única mini placa que não precisa de incisão, né? Ela é como se fosse mini implante. Coloca o alinhador. Esse caso aqui, ó, é para intrusão, tá? Olha aqui. Intrusão com alinhadores. Você potencializa a intrusão. Você pode potencializar a distalização, potencializar a mesialização. Essa mini placa é multiuso, por isso que o nome dela é mini placa palatina versátil, tá? Olha que interessante a mecânica, Marcelo. Centro de resistência do primeiro molar. Instala a mini placa. Instala a barra palatina modificada. Não precisa de pôr resina, não. E une um aparelho no outro. Passando aqui, ó, você passa acima do centro de resistência. Então, você tem um movimento mais de raiz do que de coroa. Se você usar o gancho do meio, você passa exatamente do centro de resistência. Você distaliza o molar de corpo. E se você usar o ganchinho mais baixo, você vai ter um movimento mais de coroa do que de raiz. Esse seria, né, o controle biomecânico oferecido por essa mini placa. Então, ela é muito interessante. Excelente. Olha aqui, ó, para potencializar a distalização. Esse é o momento que eu estou agora, Marcelo. Eu estou unindo os alinhadores com a ancoragem. Olha como é que você potencializa a distalização. Sem o efeito sanfona, sem o rebote lá na frente. E aí, no caso, sem a necessidade, obviamente, da barra transpalatina. Não precisa. Você está apoiando nos ganchos dos caninos ali, né? É uma opção, Ótimo. tá? E aí veio a especialização, né? Lá com... Essa aqui é a nossa equipe lá, ó. Tá faltando aqui o Armando. Acho que só o Armando. 3, 6, 7, 8. Não, tá faltando mais gente aqui. Nós somos 11 professores. Daniel não está aqui, Armando não está aqui. Iniciei em 2019 das ciências médicas, e aí veio o Dr. Vitor em 2020, né? Então, eu perguntei para ele o que que ele queria, para que lado ele queria ir, para a área acadêmica ou clínica. Ele disse que não queria dar aula, que ele gosta de consultório. Então, isso, de certa forma, me liberou para eu poder investir mais, tanto na ancoragem esquelética quanto nos alinhadores, né? Então, por isso que eu continuo viajando bastante, continuo, né, ministrando muitas palestras aí, porque ele está segurando o consultório para mim
e ao mesmo tempo já vamos fazendo a transição também, né? Daqui mais alguns É, anos, eu quero estar lá numa prainha do interior da Bahia lá, tomando água de coco, passo minha conta do Banco do Brasil para ele e ele deposita todo mês lá para eu pagar meu aluguel lá e minha água de coco. Esse isso é meu aí. plano de aposentadoria. Ô, Eto, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a placa Hum, versátil. Com ela, você tem ampliado aí os seus limites, ousado fazer distalizações maiores, porque a gente sabe que o indicado seria você fazer distalizações até, por uma questão de bom senso biomecânico, até 4 milímetros, vamos dizer assim, isso. meia classe 2, né? É. O que que tem trazido para você essa mini placa versátil aí, Palatina? Tem ampliado esses horizontes? Você tem sido mais ousado na correção das suas classes 2? O Marcelo, vai depender muito de quem é o paciente. Se eu tiver um paciente adolescente, eu encaro, sabe? Passar de 4 milímetros. Não tem problema, não. Agora, se for um paciente adulto, até por uma questão de bom senso, vamos dizer um classe 2, né? Com overjet acentuado e tudo, de repente, ao invés de distalizar essa quantidade aí, eu prefiro fazer igual você viu no caso lá ali atrás, ó. Eu extraio, peraí, aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Ao invés de distalizar esse molar lá, né, a classe 2 completa, para colocá-lo em classe um, talvez eu vá precisar priorizar, né, preferir extrair dois premolares, faço um C-retractor, em poucos meses eu retraio esses dentes anteriores aqui, resolvo esse E, overjet, coloco esses caninos e em até classe, E tá? até porque isso te traz a questão dos movimentos sinérgicos aí, a facilidade de fechar a mordida também nesse caso, né? Exatamente, exatamente, tá? Então, assim, a, essa filosofia biocriativa, com o tempo que eu já estou trabalhando com ela, eu a hora que eu planejo o caso para o paciente, eu sei o que que eu consigo de melhor para aquele paciente, com qual abordagem, sabe? Mas se eu pegar um paciente adolescente, classe 2 maxilar, eu vou. E é porque eu não tive ainda essa oportunidade, sabe? Mas É eu um, vou 4, 5, vou indo. Porque assim, o sistema me permite isso. O sistema me permite. Então, mas não tive essa oportunidade para te responder ainda não, tá? ótimo. Bom, então agora ano passado foi lançado o alinhador Self, né? O que que mais me atraiu nesse sistema? A liberdade, como o próprio nome diz, né? Self, a liberdade para eu fazer como eu acho que tem que fazer. Então, eu entendia que o sistema engessado, ele te tira toda a possibilidade de você aplicar o seu conhecimento no sistema. Porque quem vai fazer isso para mim é quem vai fazer para o meu vizinho do lado ali que formou mês passado. É a mesma pessoa que vai fazer isso, esses alinhadores. E eu gostaria, com toda essa bagagem que eu tenho, né, de saber que movimento que eu quero para a raiz de determinado dente, do segmento anterior, posterior, se eu quero intruir, se eu quero, o tipo de giro que eu quero fazer. Eu gostaria de fazer isso pela própria facilidade que eu tenho de fazer setups virtuais, né? Então, a Selfie me permite isso. E é por isso que eu, vamos dizer assim, falei, esse é o sistema que eu vou começar a caminhar junto, né? Então, Quer dizer, esse protagonismo que te fez abraçar mais ainda essa ideia, né? exatamente, exatamente, tá? Então, eu recebi o convite do Maurício Casa, né? Maurício Casa é conhecido meu desde a época lá, ele no Invisalign, eu na ortodontia lingual. Nós dávamos muitas palestras Brasil afora, aí, nesses congressos aí, falando de ortodontia estética. Ele falava de alinhadores e eu de ortodontia lingual. Então a gente ficava junto no hotel, a gente almoçava juntos, e tal. Então nós temos uma amizade, né? E ele saiu da Invisalign, foi para a Self e aí me convidou para ir para a Self. Eu falei, Maurício, ah, para a Self, do jeito que está a Self, eu vou. E aí eu fui. Eu sou clube owner da Selfie. Clube owner é que você
oferece mentoria, né? Então eu ajudo muitos colegas aí nessa questão, principalmente do setup ou a entender como é que funciona o sistema self e tudo mais, tá? E tenho ido muito bem. Então aqui, ó, só para te mostrar um caso, olha aqui, eu faço o sequenciamento, então eu não faço todos os movimentos ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, eu tenho um caso de apinhamento anterior. Então, primeira coisa, eu vou tirar a pressão dos caninos de cima dos quatro incisivos antes de começar a desfazer esse apinhamento dos incisivos. Então, repara que o primeiro movimento que eu vou fazer, ó, é de aumentar a distância bicanino, aumentar um pouco. Ó, ó. Eu não estou mexendo os incisivos. Está abrindo um espaço ali na distal dos incisivos. Agora eu começo a mexer os incisivos. Então, isso se chama sequenciar o estagiamento, tá? Porque se você fizer isso tudo junto, que acontece? No primeiro alinhador, ele já começa a querer girar o incisivo já. Então, é preciso que você tenha esse controle. E você explicar isso para o técnico, eu acho muito mais complicado. Não você explicar, ele entender o que você quer, sabe? Eu acho muito mais simples eu fazer, porque eu sei o que eu quero, eu sei trabalhar o sistema aqui, fazer o setup, faço o que eu quero e mando a empresa imprimir os alinhadores para mim. Então, toda a responsabilidade do movimento ortodôntico é minha. E com isso eu tenho conseguido bons resultados. Então, vamos passar aqui de novo, só para você ver, ó, vou expandir posterior. Expansão, modo de dizer, eu só estou tirando a pressão dos caninos, né? E agora eu vou criar mais espaço para o alinhamento dos incisivos e também com isso aí eu vou precisar de desgastar menos meus incisivos, tá? Isso é uma estratégia que eu uso muito, eu estou dando um exemplo de apinhamento anterior e inferior, mas você pode estagiar em outras situações também, que não vem o caso aqui a gente mostrar. Veja aqui uma vista frontal desse caso, ó. Olha como é que os caninos vão sair de cima, ó. Agora eu começo a trabalhar o apinhamento dos incisivos, tá? É esse movimento que é feito, ó. E você está trabalhando aí no Artform, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu acho a melhor que tem de estagiamento, a mais simples, ela é intuitiva, então para quem está iniciando, é uma maravilha trabalhar com isso aí. Tanto é que o meu curso, basicamente, é ensinar a trabalhar com o Artform, fazer os movimentos e depois inserir isso aí na plataforma Self, que é a empresa que aceita que você faça isso aqui e mande para eles. Por exemplo, você não pode fazer isso no Invisalign, né? Se eu quiser, não, eu quero usar o Invisalign. Eles vão ter que fazer o movimento para você. Você não pode fazer o movimento e entregar pronto, tá? Assim, Você você pode falou corrigir o que eles vão fazer, sabe? você abordou uma parte aí que eu acho interessante, eu já queria te perguntar, aproveitando o gancho. Eu acho que talvez seja por isso também que a Invisalign é tão forte, né? Porque uma boa parte dos colegas, eles terceirizam o planejamento, basicamente. É, é, E aí isso já vem uma mentoria embutida no pacote, e às vezes a pessoa não tem uma vivência para conseguir conduzir aquilo. Então, eu não sei como é que está o consultório dessa rapaziada, não. Apesar de que eu acho que vem na esteira do que a gente falou, de simplificar, da simplificação se transformar numa coisa simplista e desaguar numa coisa simplória que já vivíamos com ortodontia vestibular. Você concorda comigo? Muita gente só alinhando, nivelando dente. é, O é. tratamento terminava no NICAR 18. Eu vou te falar como eu vejo isso, Marcelo. Eu vejo o seguinte, e isso eu aprendi com o desculpa, com o Jonas Capelli, sabe? No início, o técnico é que faz esse planejamento para você. Então, ele tem lá um protocolo que ele segue, né? Então, vamos dizer, todos os casos convergem para um resultado final, que vamos colocar assim, um tratamento nota 7, tá? Tratamento nota 7. O técnico da Invisalign ou de qualquer empresa
que vai fazer isso aí, que segue os protocolos, ele vai te permitir chegar num tratamento nota 7. A grosso modo, tem as exceções, mas eu só quero te passar como que eu enxergo isso aí. Nota 7. Aí vai você, Marcelo, que formou lá na PUC, que é uma pessoa criteriosa, que tem experiência, que tem controle mecânico, que você está acostumado a finalizar nota 10. Você vai passar a finalizar nota 7, né? Agora, então, esse é um ponto de vista. Agora, olha o ponto de vista que quem formou há um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ele vai finalizar um caso nota 3, nota 4. E aí vem um sistema de Perfeito. alinhadores e oferece para ele uma finalização com nota 7, um padrão 7 de finalização. Então, para ele, é um upgrade danado. Para ele é tudo de bom, Exatamente. E a entendeu? mentoria já vem. E a É, mentoria já vem embutida, entre aspas, porque o cara fala assim, eu quero fazer isso, o técnico vai falar, você não vai conseguir. é, Você vai precisar de uma coragem esquelética. isso. É isso aí. Agora, para nós, isso não satisfaz, né? Nós estamos acostumados com um padrão mais qualificado de finalização. Então, o que está acontecendo é que muitos colegas ainda não entraram nos alinhadores, porque ainda existem muitas limitações, muitas barreiras. Esses dias, o Wendel, Eu sou um deles. do nosso grupo, né? Você viu lá nosso grupo de alinhadores. O Wendel falou, nós não entramos nessa de alinhadores por vontade própria, né? Isso foi imposto a nós. O paciente é que Exatamente. chega lá e fala assim: eu quero tratar com alinhadores. Aí você fala: não, eu não trato, você vai tratar com ciclano, encaminha ele. Na semana seguinte, chega outro paciente lá: eu quero tratar com alinhadores. Não, eu não trato, você vai tratar com o meu colega lá. No terceiro, cara, você fala: bicho, eu vou ter que aprender a trabalhar com isso aqui, porque senão eu vou ficar sem paciente no meu consultório, né? Então, o que eu E vejo hoje. também a oportunidade de você tratar pessoas que não tratariam de um jeito nenhum se não fosse com alinhador, né? Aquele cara Ah, fala, não, isso. Brecht eu não uso, É, principalmente retratamentos, né? isso aí eu passei muito na lingual, né? Eu falava muito, a lingual, gente, nós não estamos tomando paciente dos colegas da vestibular. Nós estamos trazendo para o mercado pessoas que jamais seriam pacientes ortodônticos por conta do que a ortodontia tinha, que é Brecht vestibular, né? E eu acho que, de certa forma, o alinhador, ele propicia isso também, né? Apesar de que eu vejo muitos pacientes que vão para o meu consultório e falam, ó, eu estou vindo aqui porque eu fui tratar lá em outro lugar e me ofereceram o alinhador, mas encheram meu dedo com essas pedrinhas aqui. Eu não quero isso aqui, isso é feio, me incomoda. Ou então falam, eu não quero ficar usando essas plaquinhas, não gostam, Te deu a esqueçam de deixa para você usar, botar um né? lingual, né? Então eu vim aqui porque sei que você faz ortodontia lingual e tal. Então eu falo assim, tem paciente que quer muitas coisas diferentes, né? E eu acho que cada um de nós tem que saber lidar com isso e falar, olha, isso aqui eu não faço e tal. Mas realmente o alinhador, Marcelo, eu acho que se você Hum. não entrar, você vai perder uma parcela significativa não é que são Ah, Isso só, é, isso é um fato. é, sabe? Aquele paciente que antes aceitava tratar com Brecht, hoje ele não aceita mais, porque o primo está com o alinhador, o sobrinho, o vizinho, então ele fala, não, eu quero isso aqui também, né? E tem E tem a vantagem. questão, O fato de você é, poder tirar um alinhador para higienizar, escovar dente, usar fio dental, cara, isso é uma vantagem absurda, absurda, né? Então, continuo achando, tem muitas limitações, mas eu vejo as empresas muito empenhadas em tentar corrigir essas limitações, sabe? E eu acho, sinceramente, esse momento que eu estou agora, que é o momento de fazer uma técnica híbrida, trabalhando com aquilo que dá, você faz com o alinhador, mas aquilo que você sabe que com o alinhador é muito demorado, é muito custoso, você usa Brecht, usa ancoragem esquelética, resolve aquilo ali, desfaz e termina com o alinhador. Mesmo ortodontia lingual,
eu tenho finalizado muito com alinhador, porque finalizar caso com alinhador é muito mais simples do que com ortodontia lingual. Então, isso é bom não só para mim, mas isso é bom para o paciente também, porque ele encurta o tempo de tratamento dele, sabe? Então, assim, tenho meus poréns com os alinhadores, mas acho que nesse ritmo que as coisas estão acontecendo, a cada ano que passa, os alinhadores vão conseguir diminuir as barreiras que existiam lá atrás no começo, sabe? Mas por enquanto, a minha abordagem, ela na maioria das vezes, ela é híbrida, começando com bracket, se for o caso, e ancoragem esquelética e depois alinhadores. E estou tentando passar a usar cada vez mais ancoragem esquelética com alinhadores, sem os breques, quando E, possível, e, tá? e como você trabalha, Oeto, a cooperação dos pacientes, que é o quesito fundamental, né? Porque nós ficamos 100 anos na ortodontia Isso. evoluindo É, os metais, as ligas, para não depender de paciente, e agora os alinhadores nos convidam para dançar com uma cooperação absurda de 22 horas por dia, né? é Como é que verdade. você consegue abordar isso com os seus pacientes no seu dia a dia? Não, eu explico para ele a questão do tempo de tratamento, sabe? E só que assim, o que eu tenho percebido é que com o passar dos meses, o paciente adulto, ele vai a paciência dele vai se esgotando, sabe? Então, eu procuro fazer só com alinhador aquilo que eu acho que eu consigo terminar no máximo em um ano, sabe? Que eu acho que depois de acho, porque eu não tenho paciente com mais de um ano de alinhador, mas o que eu vejo os colegas comentando e tudo mais é que depois você vai perdendo a colaboração. E eu tenho alguns pacientes que eu já estou lá com 7 meses, 8 meses, eles já começaram a dar sinal de cansaço, sabe? Então, isso tem ficado claro para mim. Até por uma questão de tempo de uso de alinhador, você não pode ter casos muito complexos, né? Ou não pode usar muito tempo alinhador, porque vai chegar um momento que eles não vão colaborar e você precisa de colaboração, tá? Deixa eu só te mostrar esse slide aqui. Eu precisava de desfazer esse apinhamento, projetar o 31 aqui, mas a raiz dele estava lá para a lingual. Então, o que que eu fiz aqui no meu setup, ó? Eu alinhei os dentes, mas eu dei um torque vestibular de raiz desse dente 31, sabe? Para compensar, porque se eu só jogasse a coroa dele aqui, essa raiz ia finalizar lá por lingual. Então veja por aqui, ó, pelo contorno gengival aqui, ó, você vê que eu dei um torque lingual aqui. E olha o resultado final em boca, como é que ficou bom. Tá vendo? A raiz no lugar, ó, as coroas alinhadas, os pontos de contatos e a raiz semelhante à dos outros incisivos. Então, O quanto essa aqui normalmente você trabalha de sobrecorreção, Eto? Perdão te interromper aí. isso aqui é uma sobrecorreção. Quanto normalmente por cento que você trabalha de correção? Depende Você do tem um movimento, parâmetro? depende do movimento que eu vou fazer, sabe? Quanto mais difícil de realizar o movimento, maior o grau de sobrecorreção que eu vou fazer para aquele sistema ali. Então, só para te completar aquele raciocínio anterior, para eu explicar para o técnico que eu quero um torque vestibular de raiz do 31 e alinhar esses incisivos aqui, ó, a incisal deles e fazer a sobrecorreção disso aqui, ele vai me perguntar quanto que você quer, quantos graus. Então, eu acho muito mais simples eu fazer isso aqui, porque eu tenho a noção do quanto que eu preciso para sobrecorrigir esse movimento, né? Do que correr o risco de ter que falar para o técnico e ele mandar aquilo errado. Isso eu converso com pessoas que trabalham com sistema fechado, eles me falam que um dos pontos críticos é a comunicação sua com o técnico. Então, eu fico cada vez mais convencido de que você poder fazer o seu setup é a maneira mais adequada para você passar o seu conhecimento, a sua experiência para resolver um caso, tá? O Eto ainda tem a super vantagem da selfie de você poder interromper a E, fabricação e voltar a fazer um novo escaneamento se não estiver indo a contento, né, ao movimento.
Você pode pedir, né, para receber os alinhadores a cada 3 meses, você não recebe o tratamento todo, porque você pode interromper a qualquer momento, né? Ou o paciente pode interromper também, e aí você vai perder no máximo ali 2 meses, 3 meses de placas confeccionadas. Então, seu prejuízo é limitado ali, tá? Então, aqui, só Ótimo. para falar também, né, o que que eu fiz? Eu criei um grupo de estudo de alinhadores, porque nós estamos no começo, trabalhando agora o conhecimento com alinhadores, tem muitas informações, algumas contraditórias, muitos modelos diferentes, marcas diferentes de alinhadores. Então, eu achei por bem, né, montar um grupo de estudos para a gente ouvir todo mundo e depois nós filtramos, né, aquilo que é consenso, ficamos atentos àquilo que não é consenso ainda, né, e vamos entrar no caminho dos alinhadores, mas com consciência, com tranquilidade, sem querer, né, avançar sinal. E Sem entrar nas falácias, né? os mais prudentes, todos nos falam isso. Eu tenho adorado esse grupo de estudos aqui, porque são pessoas muito experientes na técnica e a gente ouve isso deles, né? Tá? Então, aqui, ó, pessoas como o André Drummond, por exemplo, é uma pessoa que ele preconiza que você faça o seu estagiamento, né? Então, o Nino também, o Henrique Bassi também, O o André tem um domínio de biomecânica super muito, interessante, exata- né? exatamente. O Wendel é muito bacana também, né? O Gabriel As aulas do Balmaia Wendel. também trabalha muito bem com o Artform, sabe? Então eu escolhi um grupo aqui que vai nos dar um embasamento bom, mas tem gente também aqui, ó, o Casé, por exemplo, trabalha com a Invisalign, né? Então, tá uma coisa muito interessante esse grupo de estudos. Eu tenho aprendido muito com os professores que têm ido lá, sabe? Então, eu dou um curso também de alinhadores, né? Onde eu mostro o estagiamento usando o Artform e depois importando isso aí para a plataforma Selfie, que eu acho que é um custo-benefício espetacular que nós temos, uma qualidade muito boa de plástico, rápido, eficiente e que te permite, te dá liberdade, né, de usar a empresa para aquilo que você não quer fazer no seu consultório. E agora, Marcelo, sexta-feira passada, eu fiz o credenciamento da Angel Aligners, que é da Adtech também, a Selfie é da Adtech, né? Então agora a Selfie, a Angel comprou a Adtech e vai fazer de Cravinhos, né, lá no interior de São Paulo, a sede da América Latina da Angel. Então, a Costa Rica é a sede do Invisalign para a América Latina. A Cravinhos vai ser a sede da Angel para os alinhadores deles. São os dois players mais fortes no mercado. A Invisalign está em primeiro lugar, a Angel está em segundo lugar, mas ela está vindo com muita inovação. Eu fiquei impressionado com o que eu vi aí de novidades, né? Desse software, chama iOrtho, software da Angel. Já estão começando a fazer os credenciamentos, esse aqui foi um dos primeiros do Brasil. Ela vai ser oficialmente lançada em outubro, lá no SPO, sabe? Mas até lá já estão preparando os profissionais, né? Eu preciso te conhecer, né? Primeiro que é da Adtech, que trabalha com a Selfie. A Selfie vai receber muita coisa da Angel, inclusive o iOrtho, nós vamos poder trabalhar no iOrtho, mas é um sistema fechado, assim como o Invisalign. Apesar do preço ser muito mais em conta que o Invisalign, é um sistema fechado. Então, Eu, eu fui eu achei o aprender, software muito interessante, o iOrtho, né? E muito. interessante ser português, eu acho que é uma vantagem muito grande. Além de oferecer muita coisa que o software da Invisalign não oferece, sabe? Superposição cefalométrica, discrepância de Bolt automática. É fantástico. Tem as questões mercadológicas também, né, Ed? Porque quem está no comando do mercado não precisa de se esforçar, né? Isso, Ele já tem uma clientela. O outro é que vem exatamente. rompendo barreiras aí para ofertar mais coisas
E a gente é que lucra com isso tudo. Exatamente, o benefício é nosso, né? E o fato de estar aqui no Brasil vai facilitar muito, né? Em vez de você escaneia, em vez disso ir lá para a América Central, vai aqui para o interior de São Paulo. Então, você vai receber com muito mais rapidez, né? Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver, mas eu estou bem entusiasmado com essa Índia, sabe? Acho que vai. Deixa eu te falar uma outra coisa aí. É, Do seu grupo de alinhadores que a gente participa e que eu posso atestar que é muito bom. Para mim, um aprendizado muito grande. Você sabe do meu caso, eu estou fazendo o estudo teórico todo, sempre brinco isso com você, para diminuir meu sofrimento quando começar a fazer na clínica. Nós já estamos muito velhos para ficar sofrendo no consultório, né? O dia a dia clínico da gente não pode ser trem fantasma, né? não, Você não topa com o pode não. paciente, dá um grito, fala: Meu Deus do céu, fulano chegou. Não, Não mas você, pode. já Esse, já você vai esse, começar, tenho certeza. esse grupo de alinhadores, você já pensou em fazer alguma coisa presencial, cara? Um congressinho com essa turma? Ainda não, ainda não, sabe? Porque está saindo muito evento presencial de alinhadores aí, né? Mas, né? Nada Às vezes, impede. dentro da própria grade da BOR, Isso, nada impede. O duas ano ou que três vem, pessoas dessa daí, porque a facilidade, a pandemia nos trouxe essa facilidade do que a gente está fazendo aqui agora, que é se comunicar um a 320 quilômetros do outro. isso. Mas o presencial é muito interessante, Ah, sim, porque com você tem feira certeza. comercial, surge uma interação que eu acho que é insubstituível. Eu, pelo menos, sou velha guarda e acredito muito nisso. É. Não, nós fazíamos muito esse formato na época da BOL, sabe? Fazíamos os eventos de ortodontia lingual, aí cada um ia ali e falava 30 minutos, então no final de um dia e meio, você tinha uma gama de informações ali que, se você chegasse já com um embasamento, aquilo te ajudava demais, sabe? E aí eu acho que tem que ser presencial mesmo, porque para te prender mais atenção e tudo. Mas eu acho que o primeiro passo é esse aqui. Vamos ver o que que vai vir daí para frente, né? Meu próprio curso de biocreativa, a minha ideia é fazer num terceiro, um quarto é depois partir para o clínico. Aí nós vamos instalar se expander no próprio paciente, uma placa para distalizar no próprio paciente. Então as coisas elas vão acontecendo aos poucos. Vamos devagar, mas Sim, é uma boa ideia. Parabéns pela ideia aí. É uma boa ideia, sim, viu? Obrigado pela ajuda aí. Isso aqui nós já falamos, isso aqui nós já falamos. Isso aqui, ó, foi sexta-feira agora. Estava lá o Hélio, que foi meu aluno da primeira turma de Itaúna, que se formou em 1999, ou seja, ele começou em 1997. E é aqui da está o turma do Tiago. Nino, né? Hã? Turma do Ele Nino, é da turma do Nino. exatamente. E aqui está o Tiago. O Tiago formou agora nas Ciências Médicas em dezembro de 23. Tem 4 meses de formado. Então, eu tive o prazer de ser professor do Erinho, lá em 1997, e agora terminei formando também o Tiago em 2023. Então, são 24 anos de pós-graduação em ortodontia. E eu gostaria, viu, Marcelo, de te agradecer a oportunidade. Cara, você não imagina como é que eu fiquei feliz de fazer essa retrospectiva da minha vida profissional, da minha vida clínica, da minha vida acadêmica. E gostaria de finalizar com essa fotografia aqui, que a Raquel, minha esposa, está comigo desde lá de trás. Quando eu fiz a especialização, eu já era casado já, né? Então, eu acho que família, cara, isso aqui é uma vida que eu percorri aí, né? E agradeço a Raquel, os meus filhos. Agora, o Igor casou semana passada, então a minha nora agora também, né? Ao Igor, ao Vitor. E o Vitor, nós estamos pressionando ele aqui, vamos ver, né? Tá? Então, eu gostaria de deixar aqui meus contatos, né? Esse vídeo, quem quiser ver aí, acho que, né? Tem coisas interessantes aí, esse passeio pela ortodontia lingual, pela ancoragem esquelética, pelos alinhadores, né? Eu estou às ordens para conversar sobre qualquer tópico desse aí que a pessoa quiser, nesses contatos aqui. E te agradecer muito, viu, Marcelo, por essa oportunidade, tá? Você é uma pessoa de ideias brilhantes. Você já me falou que você vai
bater um papo com o Eustáquio, bater um papo com o Nino. É, É, é interessante a gente finalizar falando isso. Primeiro, te agradecer. E quando eu te fiz o convite, eu pensei em três pessoas e cada um, assim, representando um ponto, né? Por exemplo, eu cheguei, o doutor Eustáquio é a referência de todos nós, isso. é uma pessoa ímpar que continua melhorando com o passar do tempo. Você não vê desânimo, não vê nada, você só vê o cara crescendo, é impressionante. Eustáquio é uma injeção de Você, ânimo para todo mundo. é exatamente você, porque tem essa trajetória, e eu sempre gosto de te falar no dia que eu te convidei, é uma erudição dentro da ortodontia, né? Pouca gente tem uma trajetória tão ampla, tão diferente, tão completa. É difícil de achar um profissional completo. A gente tende a, no consultório, repetir os nossos acertos e também os nossos erros, né? Porque um dia a dia, é uma profissão de execução solitária. Então, o intercâmbio entre nós é muito interessante. Então, quando eu te convidei, eu sabia dessa bagagem, de tudo isso que você poderia acrescentar para a gente. Doutor Eustáquio, quero estar com ele numa oportunidade, a gente sabe que o tempo dele é difícil. E o Nino, que é o Antônio Ux, porque formou aqui em Valadares, nós somos da mesma época da ortodontia, e o Nino também tem uma trajetória um tanto singular. E está imerso hoje nesse universo aí dos alinhadores, né? Isso Então, eu mesmo. que te agradeço aí a disponibilidade e vamos continuar esse bate-papo aqui. Muito Aí, obrigado aí pelo seu tempo. pronto. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado aí. E nós vamos nos encontrar, né? Daqui a pouco você vai vir para cá. Se Deus quiser. É um prazer te ter conosco aqui. E nós vamos conversar pessoalmente aí sobre a Biocreativa, né? E Beleza, bom demais. de uma outra oportunidade, gostaria também que você viesse aqui para a gente conversar de alinhadores também, sabe? Sim, os Bom, estagiamentos aí que são muito importantes. Talvez seja o pulo do gato, né? eu acho. Vamos crescendo. O importante é a gente crescer todo mundo junto, né? A ortodontia brasileira como um todo, tá? Isso aí. Grande abraço, meu amigo. Tudo de Um bom para abração, você. cara. Até Dá mais. um beijo na Obrigadão. família toda aí. Fica com Beleza. Deus. Um abraço, cara. Até mais. Um abraço.